Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá, alugar um imóvel é coisa de gente burra? O certo é financiar o seu apartamento, mesmo que seja, sei lá, em 35 anos? Ou não, comprar um imóvel que é coisa de gente burra. Você vai pagar 3 vezes o valor do seu imóvel, então o certo é você morar de aluguel e investir o seu dinheiro para ter uma renda passiva no futuro. E aí, quem tá certo nessa história? Tem gente que defende com unhas e dentes que é melhor comprar, tem gente que defende com unhas e dentes que é melhor alugar um imóvel. O que você acha? Coloque para mim nos comentários que eu quero saber também a sua opinião. Mas a grande verdade é que, infelizmente, a maioria das pessoas que defende um lado ou o outro lado nunca calculou exatamente qual que é a melhor opção, não da forma certa. Porque, meus amigos, para calcular isso não é tão simples assim. A gente vai ter aqui inúmeras variáveis, só para vocês terem ideia. No cálculo que a gente vai fazer aqui hoje nesse vídeo, a gente tem pelo menos 10 variáveis para a gente ter um cálculo mínimo de qual opção é melhor. Olha só, a gente vai ter aqui o valor do imóvel, o valor da entrada, a taxa de juros, o valor da TR, o prazo de pagamento, o sistema de amortização, o percentual de valorização do seu imóvel, o valor do aluguel, a taxa de correção do aluguel e o rendimento dos seus investimentos. Mas você pode ficar tranquilo, porque eu já montei essa planilha, esse simulador, para a gente entender de uma vez por todas quem está certo nessa história e o que a gente tem que levar em consideração para fazer essa comparação. E além disso, é claro, tem outro fator que não pode ser exatamente calculado, que a gente também vai falar nesse vídeo. E o melhor de tudo é que no final desse vídeo eu ainda quero te dar um presente de verdade, não quero te vender nada, tá? Pode assistir o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá então. Na nossa planilha a gente tem aqui em azul as 10 variáveis que eu falei. E é claro que mudando qualquer uma dessas variáveis o cálculo muda completamente. A gente vai fazer várias simulações aqui para entender a dinâmica desse simulador. Mas vamos começar a fazer aqui uma simulação inicial para a gente começar a entender um pouco mais dessa história. Vamos pensar no seguinte, um imóvel de 700 mil reais, então ele já está até ali fora do Minha Casa Minha Vida, mas você pretende financiar ele pela Caixa, onde normalmente são os melhores valores de financiamento, tá? Via de regra. Hoje a Caixa está pedindo pelo menos 30% do valor de entrada do imóvel, tá? Isso mudou recentemente, então a gente vai colocar aqui 30% de 700 mil, que vai dar 210 mil reais. A taxa de juros nossa está muito alta, a gente sabe disso, né? 14,75. Então vamos colocar aqui uma taxa de juros, que eu já até simulei no financiamento da Caixa, que dá para conseguir, que é por volta aqui de 11%, que é uma taxa que na maioria dos casos é possível conseguir, tá? Isso eu tô falando de 700 mil reais, ou seja, a gente está acima do Minha Casa Minha Vida. Depois a gente pode simular valores próximos ali do Minha Casa Minha Vida também, tá? Beleza, valor da TR. Matheus, o que é TR? Taxa referencial. É uma taxa que vai corrigir todos os meses o seu saldo devedor. Matheus, não entendi isso ainda. O que é saldo devedor? O que ela vai fazer de correção? É o seguinte, toda vez que você tem um financiamento, você paga o valor da prestação e vai sobrar ali um saldo devedor, ou seja, quanto que você ainda está devendo. Um pouco você pegou 100 mil reais lá de financiamento, só para ficar mais fácil a conta. Então, se você pegou 100 mil e pagou aqui 1.000 reais na primeira prestação, exemplo, tá? Sobrou 99 mil. Então, essa TR vai entrar para corrigir esse saldo devedor. E essa taxa referencial de correção do saldo devedor não tem nada a ver com a sua taxa de juros, que é outra coisa, tá? Então, é importante saber disso, porque lá no final, colocar ou não o valor de TR pode mudar completamente o cálculo do seu financiamento. Tem como o seu saldo devedor ser reajustado por outro índice, tá? Poupança, inflação, coisas desse tipo. Mas a TR aqui normalmente é a mais vantajosa porque ela é menor, tem vezes que ela fica até zerada. Na nossa simulação aqui, vamos colocar então 0,10. E aqui o período, vamos colocar o período máximo, né, que são 35 anos. E aí a gente pode mudar isso também. Estou colocando aqui só para a gente ter essa primeira simulação. Depois nós temos aqui o famoso sistema de amortização, que é basicamente como o seu saldo devedor vai cair ao longo do tempo, ou seja, como que o seu financiamento vai ser pago. Vou explicar aqui bem rapidamente a diferença. A gente tem aqui a metodologia do Price e a do saque. Qual que é a diferença disso, Matheus? Tenho certeza que você já ouviu falar, e você colocar uma ou outra também vai influenciar muito no cálculo para você saber o que é mais vantajoso. No sistema Price a gente tem um sistema de parcelas fixas, principalmente quando a gente zera a TR aqui, né? Porque se a TR não tiver zerada, como a gente já conversou, a gente vai sempre ter a correção do saldo devedor. Eu vou zerar a TR aqui na planilha só para a gente fazer o cálculo de maneira mais simples para vocês entenderem. Olha só. Eu vou entrar na aba que detalha os dois sistemas, então eu vou primeiro aqui no sistema Price e a gente vai verificar que a parcela do financiamento sempre vai ser R$ 4.591,
desde o primeiro mês até o último mês. Só que aqui, se a gente for na parte de amortização, e o que é essa parte de amortização? É de fato quanto que você está conseguindo pagar do valor que você pegou emprestado. Então vamos pensar aqui no nosso caso, o valor que a gente pegou de financiamento foi 490 mil, né? Porque já foi feita uma entrada de 210 mil, só que quando a gente olha aqui na planilha, no primeiro mês foi pago somente R$ 99,43 dos 490 mil que foi solicitado de financiamento. O resto foi só juros. E ao longo do tempo isso vai invertendo, olha aqui, vai ficando maior o percentual da parcela que é realmente do valor do imóvel, ou seja, a amortização, e menor que é o valor de juros. Já no sistema saque, o cálculo é diferente. O que é feito aqui? Pega os 490 mil, que foi o valor que você pegou, que você vai precisar de pagar ou amortizar ao longo do tempo, e a gente divide isso pela quantidade de meses. Então, se eu dividir aqui, vai dar mais ou menos R$ 1.166. Então, todos os meses eu vou pagar para poder amortizar o meu saldo devedor R$ 1.166. E é claro que o resto da parcela vai ser de juros. Mas o que vai acontecer é que ao longo do tempo a gente começa com uma parcela maior e depois ela vai diminuindo. Olha aqui na nossa planilha detalhada, a gente vê exatamente isso. Começamos com uma parcela um pouco mais alta, até que ela vai se reduzindo, porque a quantidade de juros vai caindo, porque eu vou conseguindo diminuir o meu saldo devedor mais rápido do que no sistema Price. Beleza? Então essa é a diferença dos dois. E é claro que isso dá uma diferença muito grande no nosso cálculo. Olha aqui, se eu colocar o sistema saque, no final do meu financiamento eu vou pagar aqui por volta de R$ 1 milhão só de juros. Já no sistema Price eu vou pagar quase R$ 1.700.000. Então, no geral, o saque é melhor, tá? Se a sua renda permitir que você comece com uma parcela mais alta, o sistema saque vai ser mais vantajoso. Mas vamos continuar aqui a nossa simulação e agora a gente vai para a parte da valorização do imóvel, que é claro que é subjetiva. Eu posso comprar um imóvel que vai ter valorização extremamente alta ao longo do tempo e um que vai ter uma valorização muito baixa. Eu vou colocar aqui 5% em média para a gente fazer o cálculo. Beleza, depois que a gente preencheu isso, agora a gente vai começar a preencher os dados do aluguel, porque se a gente vai comprar imóvel com alugar, a gente também tem que colocar aqui os dados do aluguel e do investimento. E para começar, eu vou colocar aqui R$ 3.500 de aluguel, tá? Que é 0,5% do valor do imóvel. Eu coloquei uma correção anual de 5%, mais uma vez, isso pode ser maior ou menor, vai depender da correção do contrato do seu aluguel, se for PCA, se for IGPM, esses índices vão variar ao longo do tempo, mas vou colocar aqui 5% de correção do seu aluguel ao longo do tempo. E por fim, aqui nós temos que colocar a rentabilidade do investimento, ou seja, quanto que os seus investimentos vão render por ano quando a gente faz a simulação. Eu vou começar aqui a nossa simulação com 8%, que é um pouco mais do que a poupança, que é onde a maioria dos investidores fazem os seus investimentos. E agora aqui de laranja nós já temos os resultados. Olha aqui. O primeiro nós temos o valor que foi pago no fim do financiamento. Então, R$ 1.744.000. E o que foi pago de juros, Matheus? Uma bagatela aqui de mais ou menos R$ 1 milhão. Se fosse no Price, seria pior, a gente viu isso. E depois nós temos o valor que o imóvel vale daqui 35 anos. E aqui, R$ 3,8 milhões. E também tem a diferença do valor que o imóvel vale para o valor que foi pago dentro do imóvel. E é claro que todas as variáveis que a gente está conversando vai influenciar aqui, né? Por exemplo, meu imóvel valorizou mais de 5%, então essa diferença vai ser maior. Meu imóvel valorizou menos, eu tive uma taxa de juros maior, então a sua valorização vai ser menor e pode ser que você tenha pago mais por esse seu imóvel do que o que ele vale na valorização daqui 35 anos, tá? Isso pode acontecer dependendo do que você coloca aqui. E é claro que a gente também tem que colocar agora os dados de quê? Dos nossos investimentos. Então, Matheus, vamos lá, quanto que eu vou investir? Eu não estou vendo aqui uma aba para eu colocar quanto que eu vou fazer de investimento. E não tem mesmo. Por quê? O simulador ele já vai fazer automaticamente isso para você. Qual que é a ideia do nosso simulador aqui? Não é comparar alugar um imóvel com comprar um imóvel, é investir o valor que você não está pagando no financiamento. A ideia é essa, o racional do nosso simulador é esse. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui que vai ser investido a entrada desse meu início de financiamento, então aqui no caso R$210 mil, e a diferença, se for positiva, entre a minha parcela, ou seja, quanto que eu estou pagando de financiamento, menos o que eu estou pagando de aluguel. E por que eu estou falando se for positiva? Porque a gente vai ver, olha aqui comigo que coisa interessante, que ao longo do tempo o aluguel vai ser reajustado, né? A gente está vendo aqui que o aluguel vai ser reajustado por algum índice. Estou colocando 5% aqui. Mas, meus amigos, o valor da parcela vai cair. Olha aqui. No sistema saque, por exemplo, no último mês, a parcela vai ser de R$ 2.426 e o valor do seu aluguel reajustado vai ser de R$18 mil, tá? Eu sei que é pesado, mas são 35 anos de correção, tá? Você pode fazer os cálculos ali e olhar na parte detalhada que vai bater. Então é por isso aqui que dá para ver claramente quando os aportes vão acontecendo no início do financiamento, a gente vai ter
ter sim uma diferença positiva entre o valor da parcela para o valor do aluguel. Mas ao longo do tempo, o que a gente vai começar a ver é que isso vai começar a cair, até chegar um ponto que essa diferença vai ser negativa, e bem negativa, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, isso. E o interessante aqui é o seguinte: no começo você consegue investir o seu dinheiro, então você monta uma reserva e essa reserva ela vai ser suficiente ou não para poder pagar essa diferença entre a parcela e o seu aluguel ao longo do tempo. Nesse caso, com os investimentos que a gente colocou aqui, essa reserva começa a diminuir. Olha só que legal, a gente consegue ver claramente isso aqui no gráfico e também no nosso simulador, na parte numérica aqui, que na verdade o investimento ao longo desses 35 anos foi negativo, só que você teve um juros desses investimentos de 2 milhões de reais, principalmente lá no começo, quando você conseguiu fazer aportes. E no final, o seu saldo de investimento aqui foi de 205 mil reais. E para a gente fechar essa comparação, a gente pode subtrair quanto que valeria o seu imóvel financiado para o valor que você conseguiu chegar nos seus investimentos. E aqui é claro que o imóvel é mais vantajoso, tá? Deu uma diferença de mais de 3 milhões de reais, mas é óbvio que a gente também precisa pensar que 3, 4 milhões de reais daqui a 35 anos não é a mesma coisa de 3, 4 milhões de reais hoje, tá? A inflação vai corroer parte desse valor, inclusive se a inflação for no que nós estamos vendo atualmente no Brasil, vai ficar praticamente elas por elas o valor do seu imóvel, beleza? E aqui a gente pode alterar mais algumas coisas para ver como fica a nossa simulação. Se eu alterar aqui, por exemplo, do saque para o price, a gente vê que o imóvel ele ainda é mais vantajoso, mas a diferença para o investimento e aluguel já diminuiu um pouco. Agora vamos voltar para o saque, mas fazer uma outra alteração aqui que é essencial. Alterar de 8% para 11% que você vai receber de rendimentos ao longo desses 35 anos. E pasme, agora a quantidade que a gente recebeu de juros é de 8,64 milhões de reais. E olha que o valor de investimento, né, os aportes ali continuam negativos. Mas é como eu disse para vocês, olha aqui na tabela. As parcelas, elas continuam caindo, o valor do aluguel continua subindo. Então essa diferença ela também vai ser negativa, mas o segredo aqui é o seguinte: no começo, quando essa diferença era positiva e a entrada ali também, que foi uma entrada interessante, como o seu investimento foi muito bom, você conseguiu montar uma reserva financeira muito alta. E essa reserva financeira é mais do que suficiente agora para poder pagar o valor do seu aluguel. Então é por isso que ainda que você esteja pagando um aluguel muito alto, a sua reserva financeira é mais do que suficiente para pagar esse aluguel e ainda fazer com que o seu dinheiro continue aumentando. Então a diferença aqui entre o imóvel e o aluguel ficou negativa agora, né? Ficou em 2,9 milhões, ou seja, investir foi muito melhor do que comprar um apartamento nessa condição. E aí tem muita gente que fala assim: ah, Matheus, mas 1% de investimento a mais, 1% de investimento a menos não faz diferença. Olha que coisa interessante. Tá vendo esses 11% aqui? Se eu mudar esses 11% agora e colocar 12%, olha aqui que coisa legal. Agora você vai ter 11 milhões de reais. Você vai ter 11 milhões de reais com apenas 1% a mais de rendimento ao longo de 35 anos. Então essa história de que 1%, 0,5% não faz diferença, isso aí é balela. A gente sabe que faz muita diferença. Qualquer percentual que você conseguir de maneira consistente ao longo do tempo vai mudar a sua vida. E é claro que aqui as possibilidades do simulador são infinitas. Eu posso pegar, por exemplo, um imóvel que entra no Minha Casa Minha Vida, sei lá, com 500, 450 mil reais, e posso colocar aqui uma taxa de financiamento de 10%, um valor de aluguel, sei lá, de R$ 2.500, uma taxa de rendimento de 10%, e aqui a gente vai ver que o imóvel foi uma opção melhor. No geral, Minha Casa Minha Vida, ele vai favorecer a compra do imóvel, tá? Principalmente se for nas faixas menores ali. Em algumas faixas, por exemplo, a simulação ela é praticamente sacanagem, porque comprar o imóvel vai ser muito melhor. Então, no fritar dos ovos, meus amigos, vai depender de qual é a sua situação. Fiz opção por comprar um apartamento. Beleza? Por quanto você está comprando? Está comprando abaixo do mercado? Ah, comprei um imóvel em leilão. Beleza, então você pode estar comprando abaixo do mercado e você pode ter uma valorização bem interessante no futuro. Você está comprando com uma taxa de juros mais reduzida? Então, o seu cálculo aqui vai favorecer. Ah não, Matheus, fiz a opção por alugar um apartamento e investir a diferença desse aluguel. Beleza? Você está alugando por um valor reduzido ou está alugando um imóvel muito caro? Isso vai mudar completamente o cálculo. Você pode simular aí, por exemplo, quando a gente joga um aluguel de R$ 3.500 e R$ 2.500, dá uma diferença muito grande mesmo se a gente considerar 8% de retorno dos nossos investimentos. E é claro que o retorno do seu investimento vai ser extremamente importante. Se você tiver retornos baixos, é lógico que vai ser melhor você comprar um apartamento. Agora, se você tiver retornos altos, aí a situação vai mudar de figura. E meus amigos, lembra que no começo do vídeo eu disse que a gente ia falar
sobre uma variável que não podia ser calculada? Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu sempre gosto de pensar isso. Quando a gente analisa números, a gente tem que saber se esses números eles se enquadram ou não na nossa realidade, porque cada pessoa tem uma personalidade, tem uma forma de viver e não adianta a gente pegar números, fazer simulações e a pessoa não conseguir cumprir a teoria, não conseguir colocar isso em prática. Por que eu estou falando isso? Você se conhece melhor do que qualquer pessoa. E aí você precisa se responder o seguinte. Beleza, fiz a opção por alugar, morar de aluguel e investir a diferença, investir um dinheiro todo mês. Pergunta que eu te faço é, você tem compromisso com o dinheiro? Você vai conseguir fazer isso ao longo de 35 anos? Se você conseguir e tiver uma boa rentabilidade, pode ser uma opção muito interessante. Mas se você não conseguir, se você ao invés de pegar o dinheiro que você deveria investir, começar a gastar com qualquer outra coisa, você vai chegar no final de 35 anos sem dinheiro investido e sem nenhum imóvel, morando de aluguel. A gente precisa falar disso, tá? É muito fácil chegar aqui, mostrar um simulador e falar, coloca isso em prática. E aí, você vai conseguir colocar em prática? Pelo menos no financiamento, a pessoa tem aquela obrigação de pagar a parcela. E para algumas pessoas é assim que vai funcionar mesmo, tá? Faz parte, essa é a vida. Outra situação que você precisa pensar. Você está começando a vida agora, você é um jovem, uma jovem, ou um casal jovem que ainda tem uma perspectiva de mudar, você pode mudar de cidade, talvez comprar um apartamento para você não seja uma boa ideia. Por quê? Se você tem uma perspectiva de mudar e você compra um imóvel, vender esse imóvel depois não é tão simples, tá? Não é como, por exemplo, vender uma renda fixa, vender um fundo imobiliário, isso dá um certo trabalho. Então você precisa pensar nisso para quê? Para você não fazer um negócio errado. Deixa eu dar um exemplo bem rapidinho aqui, só para contextualizar isso. Eu e minha esposa, a gente já casou há mais de 6 anos, a gente já morou em cidades diferentes, em estados diferentes, e agora que a gente está chegando numa cidade que a gente provavelmente vai ficar. E aí, o que aconteceu ao longo desse tempo? A gente comprou algum imóvel nessas cidades? Não, porque a gente sabia que existia uma chance muito grande da gente ter que se mudar, então não fazia sentido comprar um imóvel em determinado lugar e depois ter que mudar e fazer uma venda ali talvez ruim. Então a gente fez o quê? Investiu o nosso dinheiro ao longo desse tempo com bons investimentos para que a gente pudesse montar um caixa. E agora que nós estamos aqui em Belo Horizonte, que é a cidade que a gente pretende morar, é que nós estamos nos planejando para comprar a nossa casa. Eu inicialmente não tinha vontade nenhuma de comprar casa, apartamento, porque eu achava que não era interessante, tá? Eu consigo ter retornos financeiros muito bons que justificam morar de aluguel, por exemplo. Mas minha esposa sempre quis ter uma casa, um imóvel que fosse dela, para ela deixar do jeito dela. E ao longo do tempo eu também comecei a ter essa ideia. E por que eu estou dizendo isso? Porque a vida é um equilíbrio, tá? Muitas vezes você vai querer ter a sua casa e tá tudo certo. O que você precisa fazer? Se planejar para comprar a sua casa da melhor maneira possível. Então, a depender da forma que você comprar o seu imóvel, você pode sim fazer um excelente investimento. E ainda que você não faça um excelente investimento, pode ser que você queira ter a sua casa, tá? Faz parte da vida e a gente precisa ter equilíbrio. A vida é só uma e passa muito rápido. Beleza? Meus amigos, agora eu disse para vocês que eu teria um presente e de fato tá aqui o presente. O presente é que eu tô te dando de graça esse simulador, essa planilha que eu fiz aqui no vídeo para você simular e para você fazer qualquer tipo de teste. Só você ir na descrição desse vídeo e baixar essa planilha, tá? Não vou te pedir e-mail, nada disso. Pode baixar e ficar feliz com ela. A única coisa que eu quero te pedir é para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal e para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também precisam fazer esse tipo de cálculo. Se você fizer isso, você já me ajuda muito, até porque fazer essa planilha e esse tipo de vídeo dá bastante trabalho. Beleza, meus amigos? Conto com vocês aqui nisso. Grande abraço e até o próximo vídeo.